Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e na videoaula de hoje estarei mostrando para vocês algumas informações sobre o divisor de corrente. Nós já estudamos o divisor de tensão. Hoje a aula é sobre divisor de corrente. No caso, a gente vai fazer como a gente sempre faz, né? Vamos dar uma olhada na teoria e, junto com a teoria, iremos fazer as práticas. Para isso, vamos usar o nosso multímetro, resistores, protoboard e um circuitinho aqui que vai gerar a fonte de 12 volts estáveis, usando o 7812 com seus respectivos capacitores de desacoplamento e estabilidade, mais um LEDzinho para poder indicar que a fonte está funcionando. Espero que gostem, vamos lá. Pessoal, para poder falar sobre divisor de corrente, os conceitos de tensão, corrente e resistência elétrica precisam estar bem claros, tá? Então, se você é novo no canal e não tem acompanhado os vídeos, dá uma olhadinha no nosso vídeo que fala sobre tensão, corrente e resistência. Eu vou botar o link aqui, dá uma olhadinha nele, tá? Que esse entendimento é importante para poder entender o divisor de tensão. Então, imaginemos que eu tenho uma fonte de tensão DC, uma fonte de tensão contínua, de 12 volts. No caso, se eu não conectar nada aqui, eu tenho a tensão, 12 volts, mas não tenho corrente. Porque a corrente só circula, a corrente só se manifesta se o circuito estiver fechado. Então, como é que eu faço para fechar esse circuito? Eu coloco uma carga. No caso, eu vou botar um exemplo, um resistor. Quando eu faço isso, o que acontece? A corrente, já que agora já tem um circuito fechado, ela flui do mais para o menos, levando em conta o sentido convencional da corrente. Então vai se manifestar uma corrente que eu vou chamar corrente I, que vai sair do positivo, vai passar por dentro do resistor e vai chegar aqui no negativo. O fato dessa corrente passar por dentro desse resistor faz com que apareça uma queda de tensão aqui no resistor. Onde a corrente entra é o mais, onde ela sai é o menos. Essa queda de tensão, como só tem esse resistor aqui, vai ser igual à tensão da fonte. Imaginemos que esse resistor aqui é de 1K, 1 kΩ, seja a mesma coisa que 1000 ohms. Então, a queda de tensão que vai ter nesse resistor vai ser o mesmo valor da fonte. O mais está direto, o menos está direto. Então, a queda de tensão, eu vou chamar aqui VR. A queda de tensão em cima do resistor, nesse caso aqui, vai ser de 12 volts. Mas essa corrente I, ela é igual em todo o circuito aqui. É a mesma corrente I que está passando nesse fio, que passa dentro do resistor, que passa nesse outro fio, que passa dentro da fonte. Como é que a gente calcula essa corrente I? Usamos a lei de Ohm. Resistência é igual a voltagem sobre a intensidade da corrente. É a mesma coisa de dizer que corrente é igual a voltagem sobre a resistência. A gente substitui a tensão sobre a resistência. Então, corrente é igual a quê? A tensão elétrica, que é de quantos volts? 12 volts, dividido pelo valor do resistor. 1K, que é a mesma coisa que 1000 ohms. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0,012 amperes, que é a mesma coisa que 12 miliamperes. Isso aqui é básico. Então, o que a gente vê? Se a gente tem um resistor, ele fica com a mesma tensão da fonte, e a corrente que circula no circuito é a mesma corrente que vai circular no resistor. Beleza. Mas, e se nós tivermos dois resistores? A mesma fonte de 12 volts, só que agora com dois resistores. Para facilitar, ambos vão ser de 1K. Eu vou chamar isso aqui de RA, RB. RA igual a 1 kΩ. RB igual a 1
kΩ. O que é que vai acontecer? A corrente sai do mais e vem para o menos. A mesma corrente que sai aqui, eu vou chamar ela de I total, é a corrente que vai passar pelo circuito e vai voltar para cá, ó. I total. Mas só que essa corrente, ó, quando ela chega bem aqui, diferente da situação anterior, ela não tem mais só um caminho para seguir. Quando chega bem aqui, ela tem dois caminhos, na direção do RA ou na direção do RB. No caso, o que ela faz? Ela vai se dividir em duas partes. Uma parte para RA e uma parte para RB. Essa parte que ela vai para RA eu vou chamar de IA. E a parte que vai para RB eu vou chamar de IB. O que vai acontecer? IT vai se dividir em duas partes. Ó. Fica assim, ó. IT, corrente total, vai se dividir em quem? Em IA e vai se dividir em IB. Vai passar pelo resistor RA e vai chegar bem aqui, ó. IA vai chegar bem aqui. Mesma coisa IB, ó. Vai passar pelo resistor RB e vai chegar bem aqui. E o que acontece? IA e IB, eles vão se unir novamente. E vai formar quem de novo? O I total. Matematicamente falando, o I total é igual a quem? É IA mais IB. Então aqui de novo vai ter o I total, a corrente total que está sendo solicitada pela fonte, que vai retornar para o menos. Mas, de quanto é essa corrente aqui, IA, e de quanto é essa corrente aqui, IB? Como é que a gente descobre essa corrente? Basta aplicar a lei de Ohm. Eu sei que a corrente é igual a tensão sobre a resistência. Então, no caso, IA é igual a quem? A tensão em cima do resistor, que é quanto? Essa mesma tensão aqui, ó. 12 volts. Vou chamar isso aqui de tensão V. V total. Sobre a resistência, 1 kΩ. IA vai ser quanto? 12 sobre 1K. Vai dar aqueles mesmos 12 mA. IB vai ser quanto? IB é a tensão sobre o resistor B, né? IB vai ser quanto? Os 12 volts. IB está sujeito aos mesmos 12 volts aqui, ó. IA, RA e RB estão sujeitos aos mesmos 12 volts. Então vai ser 12 dividido pelo valor de RB. IB vai ser 12 mA. Então, gente, se IA é igual a 12 mA e IB é igual a 12 mA, quanto vale o I total? 12 mais 12. Porque ó, I total é IA mais IB. Então, I total vai ser quanto? 12 mA mais 12 mA. O I total vai ser 24 mA. I total 24 mA. Colocando isso aqui tudo de uma forma mais organizada, como é que vai ficar? Uma fonte de tensão, 12 volts, vai passar por dois resistores, fazendo um divisor de corrente, porque aqui a corrente vai se dividir. Vai ser solicitada a fonte quanto? 24 mA. Esses 24 mA vão se dividir em duas partes. 12 mA, 12 mA. Aqui eles vão se unir de novo. 12 mais 12. E vai formar novamente 24 mA, que vai chegar aqui no menos da fonte. Isso admitindo que aqui sejam dois resistores de 1K. Sendo que os dois resistores estão sujeitos à mesma tensão. E a corrente é a mesma corrente porque o resistor é de mesmo valor. Para que a gente possa fazer a prática, vamos precisar de uma tensão de 12 volts estáveis, né? Quem é que vamos usar? Vamos ter uma fonte de tensão e vamos usar o famoso
7812, que é um regulador de tensão. Já temos uma videoaula falando sobre ele, eu vou botar o link aqui. Ele precisa de quem? Precisa de dois capacitores. Um de desacoplamento, de poliéster, de 300 nanofarads, e na saída dele, um capacitor de estabilidade, de 100 nanofarads, cerâmico. Pino 1 a entrada, pino 2 é o GND, pino 3 é a saída. Para sinalizar que está funcionando, vamos colocar, logo na saída, um diodo LED vermelho com resistor de limitação de corrente. O resistor de limitação de corrente aqui vai ser de 1K. E vamos ter o que aqui na frente? Mais e menos 12 volts estáveis. Temos aqui a protoboard. Aqui chega a tensão que vai alimentar o 7812. A gente já viu na videoaula que tem que ser pelo menos 3 volts acima do valor da saída. Como vão ser 12 volts na saída, tem que ser pelo menos 15 volts. Estou aplicando aqui 22 volts. Temos aqui então o nosso 7812. Isso aqui é a saída, o centro é o GND. Aqui, aliás, o primeiro pino é a entrada, o centro é o GND e a saída é o terceiro pino. Vou colocar aqui. Eu vou usar o barramento de menos aqui para poder aplicar o menos nele. É o pino do centro. Capacitor de 300 nano de estabilidade, de desacoplamento, em relação ao GND. Entre o pino central e a saída, um capacitor de cerâmico de 100 nanofarads, para garantir a estabilidade do circuito. Para sinalizar, um LEDzinho. Na saída a gente coloca o anodo e do outro lado a gente bota o resistor, que vai ser o catodo em relação à terra. Logo na saída estabilizada, colocamos esse fio aqui, que vai ser o mais do 12 volts. E bem aqui, o menos 12 volts. Vamos fazer a primeira montagem referente ao resistor de 1K. Resistor de 1K, sabemos que é marrom, preto, vermelho. Colocando aqui. E usando o nosso multímetro, na escala de tensão DC, vamos ver se está sendo aplicado 12 volts no resistor. Entra mais aqui e aqui é o menos. Então aqui é menos e aqui é mais. O erro na montagem bem aqui. Agora ficou bacana. Então tem 12 volts aplicado no nosso resistor de 1K. A corrente pelo cálculo vai ser de aproximadamente 12 mA. Como a gente faz a medida de corrente? A medida de corrente é feita assim, ó. Abrimos o circuito e inserimos um amperímetro. Então, como vamos fazer aqui? Aqui ele está ligado diretamente no menos. Eu vou deixar ele aqui do ladinho e vou inserir um amperímetro. Para ele ficar na escala de corrente, a gente muda a ponteira para essa parte aqui, ó, de 400 mA. Colocamos na escala de corrente e apertamos o amarelinho aqui para ele ficar medir corrente DC. De um lado a gente bota o menos da alimentação e desse outro lado a gente bota o lugar aonde está vindo menos. E ele vai fazer a medida dos 12 mA, confirmando através da prática a teoria do cálculo teórico, tá? E quando eu colocar dois
resistores de 1K. Bom, eu tenho que colocar eles como? Em paralelo. Um resistor de 1K aqui. E aqui, outro resistor de 1K também. Organizando aqui. Estão em paralelo, é eletricamente ligado em paralelo. Vou colocar esse jumpzinho aqui, daqui para cá, botando menos. Vamos ver se eles estão alimentados com tensão mesmo. Aqui é o menos, aqui é o mais. Tem tensão? Tem. Mas qual é a corrente que está circulando por eles? Basta eu tirar esse jump e colocar o amperímetro. Tem que dar quanto? 24 miliamperes. Que foi o que vimos no cálculo teórico. Mesmo procedimento. Bota aqui no ponto de corrente. Aperta o amarelinho. Ponteira negativa aqui, ponteira positiva aqui. Deu 24 miliamperes. Ou seja, dois resistores de 1K em paralelo solicitam da fonte 24 miliamperes. Cada um deles está solicitando quanto? 12 miliamperes. 12 mais 12 dá 24. Se eu quiser olhar a corrente de um deles, bem facinho. Só tem que fazer o quê? Tem que tirar aqui do paralelo, né? Eles estão conectados aqui, só que aqui não estão mais ligados em paralelo. E eu vou colocar a tensão só em um deles. Vou colocar nesse aqui. Beleza. O que acontece? Só um deles está solicitando corrente. No caso aqui está solicitando quanto? Vai solicitar 12 miliamperes. Beleza? Só que eu vou fazer o quê? Agora eu vou conectar esse outro aqui, ó, no circuito. Através de quem? Eu vou colocar a ponta vermelha nele. Por enquanto ele não está ligado em ninguém. Mas eu vou colocar a ponta vermelha nele e a preta bem aqui. Aí eu vou medir os 12 miliamperes desse cara aqui. E se eu quiser medir a corrente desse outro cara bem aqui? Eu só tiro o jump, boto nesse aqui, faço a mesma coisa. Coloco a ponteira vermelha aqui e a preta no ponto que tem o menos. Aí eu vou ter os 12 miliamperes. 12 mais 12 dá os 24 miliamperes. Confirmando com a prática a teoria. Agora, com dois resistores de 1K fica fácil. É o mesmo valor. E se eu botar um resistor de 1K e um outro resistor de, por exemplo, 10K? Como vai ficar? Bom, seria assim. 12 volts. Um resistor de 10K. Um resistor de 1K. Sem fazer o cálculo ainda. Vai ser solicitada uma corrente total, que vai passar pelos resistores, vai se dividir. Uma parte vai para o de 10K e outra parte vai para o de 1K. Depois elas vão se encontrar aqui de novo. E vão formar o quê? A corrente total. Então, se esse aqui eu chamar de resistor A e esse aqui eu chamar de resistor B, a corrente total vai ser quem? Vai ser a corrente que passa pelo resistor A mais a corrente que passa pelo resistor B. Quem é a corrente que passa pelo resistor A? É a tensão dividida pela resistência do resistor. A tensão dividida pelo resistor A. Essa corrente vai ser quanto? Qual é a tensão que está aplicada no resistor de 10K? São os 12 volts? 12. Dividido pelo valor do resistor. 10K. 12 dividido por 10.000 dá 1,2 mA. E a corrente no resistor de 1K? É a tensão sobre o resistor de 1K. Essa corrente vai ser quanto? A tensão que está aqui é quanto? 12 volts. Qual é o valor do resistor? 1K. A corrente vai dar 12 mA. Então essa corrente aqui vai ser quanto? Vai ser 1,2 mA. E essa da corrente aqui vai ser quanto? 12 mA. Consequentemente, essa corrente total vai ser quanto? Vai ser essa mais essa. Vai ser 1,2 mili mais
12 mA. Então eu vou ter uma corrente total de quanto? Aproximadamente 13,2 mA. Fazendo a montagem na prática, eu só preciso fazer o quê? Tirar um desse resistor aqui de 1K e colocar um resistor de 10K. O resistor de 10K sabemos que quais são as cores dele? Marrom, preto, laranja. Coloquei. Vou colocar o jumpzinho. Colocando aqui o multímetro. 12 volts. Beleza. Qual é a corrente solicitada? Mesma coisa. Bota aqui como amperímetro. Bota aqui o menos. O circuito está aberto. Ele tem que puxar mais ou menos 13 mA. Está aqui, ó. Aproximadamente 13 mA. Quantos miliamperes o resistor de 100K está solicitando? Mesmo procedimento. A gente tira o resistor de 100K, a gente desfaz o paralelo deles e bota o jump só em um deles. No caso, eu vou botar no de 1K. Beleza. Tá só quem está no circuito é o resistor de 1K. Como é que eu faço para botar o resistor de 100K no circuito? Eu boto menos aqui. E configuro aqui, já está configurado como medida de corrente. E coloco aqui. Então, o resistor de 10K está pedindo quanto? 1,2 mA. Que foi o que deu no cálculo teórico. O resistor de 1K tem que pedir quanto? Tem que pedir 12 mA. Eu só tiro o jump, coloco nesse outro aqui. E refaço a medida. Deixo a ponteira positiva nesse que eu quero medir e boto aqui no menos. Vai dar os 12,3 mA do cálculo teórico. Então, é isso. Agora, isso aqui a gente fez o quê? Fizemos esse cálculo baseado na lei de Ohm. Para finalizar, existe um cálculo específico para o divisor de corrente. Esse cálculo eu vou mostrar para vocês agora. A fórmula geral dele é o seguinte: caso eu tenha uma tensão aqui, e eu tenho uma corrente conhecida, corrente I, por exemplo, e eu tenho dois resistores, RA e RB. Aqui vai passar a corrente IA, e aqui vai passar a corrente IB. A corrente IA, se eu só conhecer a corrente que está vindo para cá, imagina que eu não conhecesse a tensão. Imagina que aqui fosse uma fonte de corrente. Depois a gente vai falar sobre isso. A corrente A é igual a quem? É a corrente total vezes o outro resistor, o resistor que vai passar a corrente, né, o RA. Então aqui em cima a gente bota RB. RB dividido por RA mais RB. Essa é a fórmula do divisor de corrente. Mesma coisa IB. A corrente que passa pelo resistor RB é quem? É a corrente total vezes quem? Vezes o outro resistor, RA, dividido por RA mais RB. Se a gente fizer o cálculo aqui, vai ver que vai dar certinho. Por exemplo, a corrente A vai ser quanto? Vai ser a corrente total. No caso, a corrente A é a corrente que passa pelo resistor de 10K. A corrente total é 13,2 mA, vezes o outro resistor. O outro resistor é quem? 1 kΩ. Dividido pela soma dos resistores. 10K mais 1K. A gente fizer essa conta aqui, vai dar a corrente A, a corrente que passa pelo resistor de 10K, vai ser de 1,2 mA. Corrente B é a corrente total, 12 mA, vezes quem? Vezes o outro resistor. Aqui a corrente B é a corrente que ele passa pelo resistor de 1K. Então o outro resistor é 10K. Dividido pela soma dos resistores. 10K mais 1K. E B vai dar aproximadamente 12
12 mA. 1.2 mA para o de 10K, 12 mA para o resistor de 1K. Por que a gente aprende essa fórmula? Pelo seguinte, às vezes temos a seguinte situação, às vezes temos resistores e temos aqui, por exemplo, uma fonte de corrente. Não uma fonte de tensão, mas uma fonte de corrente. Então, aí aplicando essa fórmula, só sabendo a corrente total e o valor dos resistores, você descobre rapidinho qual é a corrente que vai passar aqui no nosso divisor de corrente. Às vezes é mais interessante usar essa fórmula. Beleza, gente? O vídeo ficou um pouco longo e corrido, mas essa parte aqui de divisor de corrente é importante, tá? Para que a gente possa entrar na parte de transistores. Pessoal, quem gostou, clique em gostei, se inscreva no canal. Obrigado por assistir nossos vídeos e até a próxima. Valeu!